Oi, gente, tudo bom? E aí, como que estão os estudos? Estão fazendo as atividades, tendo dúvidas? Qualquer dúvida que tiver, como eu já disse, vocês podem me procurar, tá bom? Hoje nós vamos fazer a correção de exercícios que eu disse para vocês no grupo do WhatsApp. E aí eu coloquei os exercícios aqui nos slides, tá? Para facilitar a nossa correção. O primeiro exercício aí equivale a esse texto. Vamos ler o texto junto? Contar é muito dificultoso. Não pelos anos que já se passaram, mas pela astúcia que tem certas coisas passadas de fazer balancê, de se remexerem dos lugares. A lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos. Uns com os outros acho que nem se misturam. Contar seguido, alinhavado, só mesmo sendo coisas de rasa importância. Tem horas antigas que ficaram muito mais perto da gente do que outras de recente data. Toda saudade é uma espécie de velhice. Talvez então a melhor coisa seria contar a infância, não como um filme em que a vida acontece no tempo, uma coisa depois da outra, na ordem certa, sendo essa conexão que lhe dá sentido, princípio, meio e fim. Mas como um álbum de retratos, cada um completo em si mesmo, cada um contendo o sentido inteiro. Talvez seja esse o jeito de escrever sobre a alma, em cuja memória se encontram as coisas eternas que permanecem. Como o assunto da aula passada foi coerência e coesão, né? Coesão e coerência, os exercícios são referentes a este assunto, tá? Aí a questão diz assim: um texto, para ser um texto de verdade, não pode ser um punhado de frases soltas. Ele precisa apresentar conexões, tanto gramaticais quanto de ideias. Observe as 3 primeiras frases do texto. A segunda e a terceira iniciam-se, respectivamente, com as palavras não e mas. Gente, quando pede assim, observe as 3 primeiras palavras do texto. Você vai voltar no texto. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, né? Eu não consigo voltar. Tá, inicia-se com as palavras não e mas. A pergunta é: que ideia anteriormente expressa é negada pela palavra não? Aí, eu tinha que conseguir voltar. Peraí. Tô conseguindo, não. Então, a ideia anteriormente negada é quando começa com a frase assim: contar é muito dificultoso, né? Então, ó, a ideia de que contar seja difícil. Essa ideia que ele nega anteriormente. A palavra mas introduz uma ideia que se opõe à outra anteriormente expressa. A ideia anterior se encontra na primeira ou na segunda frase? Aí vamos lá, encontra-se na segunda frase, porque é a terceira, onde começa o mas, ou seja, de que contar seja difícil por causa dos anos passados. Agora vamos para a próxima questão. A palavra uns da quarta frase refere-se a um termo anteriormente expresso, no interior da mesma frase. Qual é esse termo? Trechos diversos. Quando ele fala uns, ele está se referindo a algo lá atrás, que se refere a trechos diversos. Releia este trecho. Toda saudade é uma espécie de velhice. Talvez então a melhor coisa seria contar a infância, não como um filme em que a vida acontece no tempo, uma coisa depois da outra na ordem certa, sendo essa conexão que lhe dá sentido, princípio, meio e fim. Qual das ideias a seguir expressa o sentido da palavra então? Gente, olha só, então a gente se refere, é uma palavra que causa conexão da frase, né, de uma frase com outra. E esse então, ele sempre vai dar a ideia de conclusão, tá? Então aí tem as alternativas, você marcaria conclusão. O trecho uma coisa depois da outra, na ordem certa, cumpre o papel de explicar uma afirmação anterior, que diz assim, ó: talvez então a melhor coisa seria contar a infância não como um filme em que a vida acontece no tempo,
uma coisa depois da outra. Então, explica o quê? Seria contar a infância não como um filme em que a vida acontece no tempo, uma afirmação anterior. Então, é um filme em que a vida acontece no tempo, o que foi dito anteriormente. Próxima questão. Nas questões anteriores, você observou algumas das conexões gramaticais do texto. Além delas, existem também as conexões de ideias. No início do texto, o autor afirma que é difícil contar seguidamente os fatos da infância. Remexem e não aceitam eles, né? Se remexem e não aceitam a forma linear do tempo. Diante dessa dificuldade, o autor sugere um método para contar fatos tão distantes. Qual é esse método, gente? Percebam que o autor utiliza, não dá para voltar no texto, né? Mas tá bom. O autor utiliza o texto por meio de frases soltas. Depois vocês olham lá o texto. Ele dá ponto final e inicia outra frase. Essa frase não tem um conectivo que conecte com a frase anterior. Então, ele faz tipo como se fossem fatos, mas que as ideias se conectam. Não conectam com o conectivo, propriamente dito, né? Não tem a coesão com o conectivo, mas as ideias se conectam. Então, o método é um método de como se fossem álbum de retrato, um álbum de retrato. Várias fotos sendo jogadas ali. Vamos ver a resposta. Contar como um álbum de retratos, cada um com sentido completo em si mesmo. Com essa sequência de ideias, o texto se mostra coerente, com ideias que se complementam, ou se mostra confuso, com ideias contraditórias e incompletas? Se mostra coerente, com ideias que se complementam de modo lógico, tá? Agora o próximo texto. Era meia-noite, o sol brilhava. Pássaros cantavam pulando de galho em galho. O homem cego, sentado à mesa de roupão, esperava que lhe servissem o desjejum. Enquanto esperava, passava a mão na faca sobre a mesa, como se a acariciasse tendo ideias, enquanto olhava fixamente a esposa sentada à sua frente. Esta, que lia o jornal, absorta em seus pensamentos, de repente começou a chorar, pois o telegrama lhe trazia notícia de que o irmão se foi um pé de alface. O cego, pelado com a mão no bolso, buscava o sol e calado dizia: a terra é uma bola quadrada que gira parada em torno do sol. Ela se queixa de que ele ficou impassível porque não é o irmão dele que vai receber as honrarias. Ele se agasta, olha-a com desdém, agarra a faca, passa manteiga na torrada e lhe oferece um gesto de amor. Este texto reproduz aproximadamente a versão ouvida junto às crianças de Araguari, Minas Gerais. Observe que no texto não há emprego adequado de sinais de pontuação, vocabulário culto e construções de acordo com a norma padrão. Depois conclua. O autor do texto demonstra ter domínio da linguagem escrita? Sim. Quando ele diz palavras como absorta, absorta não, é isso mesmo, sim, essa é a resposta. Tá? No texto emprego adequado dos sinais de pontuação, ele utiliza vocabulário culto, utiliza palavras como absorta, como impassível, né? Então ele tem sim noção da gramática, da norma culta. Além do domínio vocabular e sintático da língua, o texto apresenta também marcas de coesão. Identifique no texto 2 exemplos de coesão, nos quais uma palavra, substantivo, pronome numeral, retome um termo já expresso. Gente, essas palavras, geralmente, elas funcionam da seguinte forma. São utilizadas para se referir a uma palavra dita anteriormente. Eu até dei esse exemplo quando eu expliquei a coesão. Se eu digo assim, Mayara foi à livraria. Ela comprou muitos livros. Esse ela aí é um pronome que se refere a uma palavra já dita anteriormente. Tá? Então, aí nesse caso, nós tivemos... Esperava que lhe servissem ao cego. Esse lhe aí se refere ao cego, dito anteriormente. Passava a mão na faca sobre a mesa como se a acariciasse. Esse a aí é um pronome também que se refere à faca, para não repetir a faca. Esta que lia o jornal é a esposa sentada, tá? A esposa sentada. 2 exemplos de marcadores temporais, por meio do quais se tem ideia de sequência. Então, nós temos várias palavras que dão ideia de tempo lá no texto. Aí, era meia-noite, enquanto esperava, de repente. Palavras que são marcadores de tempo também estabelece a coesão no texto.
um conector que estabeleça uma relação de explicação. Geralmente os conectores que estabelecem conexão, que estabelecem relação de explicação, é conjunção porque e o pois, tá? Então, aí no caso foi o pois, ó. Pois o telegrama. Apesar de aparentemente bem redigido, o texto apresenta sérios problemas de coerência, né, gente? Vocês perceberam ali ele falando que o cara pelado com a mão no bolso, como ele pode estar pelado se ele tá com a mão no bolso, entendeu? São várias coisas de sentido ali que não batem. A nação ocorre à meia-noite. No entanto, certas informações contradizem isso. Quais são essas informações? Ele fala lá, ele começa o texto como era meia-noite. Aí depois ele conta algumas coisas que dão a entender que não era meia-noite coisíssima nenhuma. Então contradiz a informação que ele diz logo no início. Quais são essas informações? O sol brilhava, o homem espera que lhe servisse o de jejum. De jejum ele é o café da manhã, né? Ele é feito de manhã. E o sol brilhava? Como o sol brilhava à meia-noite, né? Cite uma contradição relacionada ao cego e uma contradição relacionada à esposa. São duas contradições. Ó, a primeira, os dois já tem aí. O cego olhava fixamente a esposa. Se ele é cego, ele não consegue enxergar, né? Então é uma contradição. O homem cego de roupão versus o cego pelado. E a esposa lia o jornal e depois começou a chorar com o telegrama. Ou seja, ela lia o jornal, como ela começou a chorar com o telegrama, gira em torno do Sol. Que elementos do texto contrariam essa informação? Ele fala que a Terra é quadrada, quer ver? Terra quadrada e Terra que gira parada. Não tem como girar parado. O texto em estudo foi produzido uma brincadeira de crianças que incluiu o relato de uma história absurda. Considerando que o objetivo do texto era produzir o humor, concluo, o texto é incoerente. O texto é incoerente num aspecto gramatical, num aspecto assim da língua portuguesa, né? Ele é incoerente nesse caso. E ele é coerente por se tratar de uma brincadeira. Como ele foi feito no contexto de uma brincadeira, aí não, quer ver? Incoerente em relação à realidade, tá vendo? Em relação à realidade ele é incoerente, totalmente. Principalmente em relação também à questão da língua portuguesa, do texto mesmo, né? E coerente em relação à brincadeira das crianças. Próximo texto. São dois textos, e aí essas questões são questões de intertextualidade, que eu expliquei para vocês, que um texto se remete ao outro. Do lado esquerdo, aqui. Ó, aqui. Nós temos a música do Chico Buarque, Quando o Carnaval Chegar, e aqui é uma charge do Ziraldo. Tá? O Ziraldo é mais atual aí. Então, olha só a música do Chico Buarque. Quem me vê sempre parado, distante, garante que eu não sei sambar. Tô vendo, sentindo, escutando e não posso falar. Tô me guardando para quando o carnaval chegar. Eu vejo as pernas de louça da moça que passa e não posso pegar. Tô me guardando para quando o carnaval chegar. Há quanto tempo desejo o seu beijo, molhado de maracujá? Tô me guardando para quando o carnaval chegar. E a charge do Ziraldo é um rapaz tentando entrar, né, numa mala, né? Diga-se de passagem, parece uma mala. Pronto. Já não sei se marca um encontro, já não se paga... Não, desculpa. Já não se marca um encontro, já não se paga uma dívida, já não se arranja um empréstimo, já não se fecha um negócio. Tô me guardando para quando o carnaval passar. Então, são dois textos com o mesmo tema, perceberam? Mas eles abordam o tema de forma diferente. Esse tema é o carnaval. Contudo, letra A. Que sentido tem o carnaval para o eu lírico da canção? O eu lírico da canção coloca o carnaval como algo muito bom, né? É algo divertido, é uma maneira dele se soltar nessa festa. Ó. De momento que ele vai poder se soltar, se realizar, satisfazer seus desejos. E para a personagem da charge, não gosta. Da charge, ele expressa
perfeitamente a sua insatisfação com o carnaval, por conta de questões até financeiras, né? De problema, pois atrapalha todos os negócios dela, da personagem. Sabendo que a canção de Chico Buarque foi produzida e divulgada antes da charge de Ziraldo, responda. Então, quer dizer, o que ele quis dizer com isso? Que a charge, ela foi produzida depois. Primeiro, o Chico Buarque escreveu a música, Ziraldo escreveu a charge depois. Então, que texto estabelece uma relação intertextual com o outro? Ora, se a charge foi produzida posteriormente, portanto, a charge estabelece uma relação intertextual com a canção. O texto de Ziraldo. Então, é igual aquele exemplo que eu expliquei para vocês na aula de intertextualidade, né? O exemplo do hino nacional. Nosso hino nacional pegou algumas partes da poesia que já tinha sido feita no romantismo, tá? Letra B. Essa relação pode ser considerada também interdiscursiva? Por quê? Coloquei a resposta antes. Gente, eu expliquei para vocês na aula de intertextualidade que interdiscursividade se refere à mesma coisa que paródia. Então, quando um texto se refere ao outro de maneira irônica, de maneira satírica, para criticar algo, isso é sim tem sim uma característica interdiscursiva. E é o que acontece aí. Ele pega um texto que já existe para criticar o carnaval, no caso. Sim, pois com ironia e humor, a charge critica a visão idealizada do eu lírico na canção, que vê no carnaval a solução de todos os seus problemas. É isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar no privado, no WhatsApp, tá bom? Que eu estarei disponível aqui para vocês. Não deixe de estudar. Fiquem com Deus. Um abraço.